E se nós quisermos fazer a estrutura da edificação não de concreto armado, mas de aço, de perfis de aço, vamos ver agora como que a gente pode fazer isso. Para quem vai construir em aço, em primeiro lugar, faça um projeto de estrutura de aço com um engenheiro ou com um arquiteto que saiba fazer esse tipo de projeto. Então tem que ter o projeto de arquitetura e após o projeto de arquitetura tem que se realizar o projeto de estrutura. A diferença é que esse projeto não vai ser o projeto de concreto armado que geralmente se faz, e sim um projeto de estrutura de aço feito por alguém que saiba fazer, por um especialista, que vai definir adequadamente os perfis de aço a serem utilizados, a concepção, como colocar as vigas, os pilares, os travamentos e principalmente a questão das emendas destes perfis. Dado o projeto pronto, o projeto de estrutura de aço pronto, quem é que vai executar esse projeto? Não é o mestre-obra ou o empreiteiro comum daquela obra de concreto armado. Tem que ser uma empresa especializada em serralheria e montagem de estrutura metálica. Então, enquanto a obra está se mobilizando, está se fazendo a instalação do canteiro de obras, pode estar se fazendo a fundação, você já pode contratar essa equipe de serralheria para ir fabricando os perfis. Né? Ou seja, os perfis vão ser comprados e o serralheiro pode começar no canteiro de obras ou na própria serralheria, o serralheiro, a equipe de serralheria pode começar a cortar os perfis dos tamanhos certos, a fabricar as peças nos tamanhos que realmente vão ser usados naquela obra. Né? Ou seja, essa equipe é uma equipe especializada, não tem nada a ver com a equipe de obra convencional. Então, como isso demora, ou seja, demora um certo tempo para você adquirir os perfis de aço e para que esses perfis de aço possam ser cortados nas medidas corretas, fabricados nas medidas corretas, o ideal é que logo no início da obra os perfis sejam encomendados e eles passem a ser trabalhados. Enquanto que a equipe de obra está no canteiro de obras fazendo a organização do canteiro e fazendo as etapas anteriores à etapa de estrutura, principalmente a questão da fundação. Né? Provavelmente, ou a equipe de serralheria vai montar no canteiro de obra ao lado da obra ou vai montar na própria serralheria. Quando isso é feito, esses perfis de aço eles são trazidos para a obra, são transportados para a obra de caminhão. Tá? E a depender da magnitude, você pode usar um caminhão Munk para poder descarregar e ajudar na montagem dos perfis. Os perfis mais utilizados são 3 tipos de perfil. O perfil I, que é um perfil que eu acho mais elegante, eu acho que é a beleza do perfil, né? É um perfil mais rígido, é um perfil mais clássico, vamos dizer assim, por isso que eu gosto de trabalhar bastante com o perfil I, quando a gente precisa de um toque clássico, de um toque de beleza do projeto da edificação, mas mais até, ou tão quanto o perfil I, tem o perfil U. O perfil U ele é mais fácil de ser utilizado, porque ele é um perfil que quando você junta dois perfis U soldados, você tem ali um formato de seção retangular, tanto para viga quanto por pilar. Daí o perfil U ser bastante utilizado. E claro, outros perfis também podem ser utilizados, como é o caso dos perfis tubulares, que são muito usados em treliças, por exemplo. Então esses perfis que tem que ser definido a seção desses perfis, os formatos desses perfis, são definidos no projeto estrutural e tem que chegar na obra depois da fundação pronta para o início da estrutura. Agora, na fundação da obra, você já precisa tomar uma série de cuidados em relação à junção dos perfis de aço com a fundação de concreto armado.
Né? Então, por exemplo, geralmente você vai ter um elemento de fundação, um, um elemento convencional de concreto armado, que é uma estaca de concreto armado, um tubulão de concreto armado, uma sapata de concreto armado, geralmente um bloco de coroamento ou bloco de fundação, e aí os perfis vão se assentar ou numa sapata de aço, num pequeno quadrado de aço que a gente chama de sapata de aço, ou geralmente em cima do elemento de fundação de concreto, para que dê início à estrutura. E aí é preciso haver uma conexão entre os perfis e a fundação de concreto. Então, geralmente, a gente deixa chumbadores, né? Ou seja, parafusos, placas e parafusos pregadas na fundação de concreto armado, né? Para que os perfis possam ser parafusados ou encaixados nesses chumbadores, ou seja, os pilares de aço possam ser encaixados nesses chumbadores, né? Basta lembrar que o que é importante? Que esses chumbadores fiquem na posição correta. Eles devem ser posicionados, chumbados na fundação, no bloco de fundação, ou na viga baldrame de concreto armado, já na posição correta, para que o perfil venha e se encaixe perfeitamente. Porque se não tiver na posição correta, o que vai acontecer com a obra? A obra nasce errada. Então, uma das características importantes da obra de aço é a questão da precisão. E para você dar precisão, você tem que encaixar corretamente os perfis. Por isso que na fundação de concreto armado, os elementos de conexão ou chumbadores precisam estar posicionados milimetricamente bem colocados. E aí, mesmo que a equipe de serralheria ainda esteja trabalhando lá nos perfis, fora da obra, no próprio canteiro de obra, nesse momento de colocação dos chumbadores, é ideal que eles venham até a obra para que eles possam conferir se a locação desses elementos de conexão chumbadores ou encaixes de aço eles estejam no lugar errado. Então, preste bastante atenção nessa questão dos encaixes dos pilares na fundação de concreto armado e nos blocos de coroamento. Às vezes o projeto vai ter SPDA. SPDA é o quê? É o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Entre aspas, é o sistema de para-raio. Muitas vezes, a própria estrutura de aço, ela serve como sistema de para-raio. Mas tem que ter haste-terra. Haste-terra para dissipar a descarga na terra. Então, se você tiver um SPDA, um sistema de proteção de raios, atrelado à estrutura de aço, é necessário que as hastes terras já fiquem enterradas na construção da fundação, né? Para que você possa depois ter uma conexão com o sistema SPDA, com as antenas SPDA e essas hastes terras passando aí pela estrutura metálica do corpo do edifício. A montagem é uma montagem relativamente simples, é rápido, é limpo, né? Ou seja, a equipe de serralheria vai chegar com os perfis e vai colocar os perfis de aço aí na posição de vigas e pilares ou treliças. E essa equipe especializada, que não é equipe convencional de obra, vai conectar os perfis de aço entre si com solda ou com parafusos. Então a conexão entre os perfis de aço pode se dar de duas formas, ou com solda, ou com parafuso, ou com misto de ambos. Mas isso tem que estar definido no projeto. Que tipo de solda, qual é a extensão dessa solda. Se for parafusos, quantos parafusos, qual é o diâmetro do parafuso, aonde esses parafusos vão estar localizados. Então tudo isso é objeto de definição do projeto e a equipe de montagem de perfis de aço tem que respeitar a localização e a forma como a conexão desses perfis são feitas. Quando se faz por parafusos, a conexão é feita por parafusos, o ideal é usar uma parafusadeira para aplicar a pressão correta no parafuso. Ou seja, não é legal o parafuso ficar folgado, ele não pode ficar folgado, mas também não é bom ele ficar muito apertado. Porque se ele ficar muito apertado, ele não deixa a margem para que a estrutura, a margem de elasticidade
para que a estrutura possa trabalhar. Então você tem que ter uma pressão correta, nem muito grande, nem muito pequena, né? Quando é feita com solda, aí é necessário usar a solda correta, a máquina de solda correta, na calibragem correta, o tipo de solda correta, existem vários tipos de solda, então o projeto vai pedir um tipo de solda correta, e claro, quem está trabalhando com solda tem que usar equipamento de segurança. Quer dizer, na obra todos têm que usar equipamento de segurança, capacete, luva e por aí mais. Mas para se trabalhar com obra tem que se usar óculos, né? Tem que proteger os olhos. Então não deixe nunca na sua obra ninguém trabalhar com máquina de solda sem a devida proteção de máscara ou óculos escuros. A montagem pode ser feita simplesmente com os operários especializados em serralheria montando, no caso das obras pequenas, mas no caso de obras grandes é possível colocar um guindaste, um caminhão-muque, geralmente um caminhão-muque, porque ele carrega os perfis, já suspende os perfis e agiliza bastante o trabalho, já que o próprio caminhão já posiciona os perfis e os serralheiros vão ali emendando os perfis com solda ou com parafuso na sua determinada posição. E aí, comumente nas edificações de estrutura de aço, a gente tem vigas e pilares de aço, de perfis de aço. Mas a fundação, por exemplo, não é que não possa. A fundação pode ser estacas de aço, mas não é comum. Geralmente é comum se fazer uma fundação de concreto e é comum também se fazer a laje de concreto ou de compensado ou de placa cimentícia, de um outro material que não é de aço. Então, geralmente, nas edificações de estrutura de aço, se tem vigas e pilares de aço, mas não se tem laje de aço. Não que não se possa, pode-se colocar uma chapa de aço como piso, mas isso não é comum. Geralmente o piso ele tem que ter uma robustez maior, tem que ter uma espessura maior, ele tem que ter um grau de conforto, ele não pode fazer ruído, ele não pode ter tanta deflexão, então não se bota piso de aço em edificação. Geralmente se coloca ou laje de concreto, ou seja, você pode concretar uma laje apoiada nas vigas de aço, ou pode fazer algumas placas. A própria placa de concreto armado pode ser usada como laje, como piso. Uma placa cimentícia, né, que é uma placa que também a gente usa muito, uma placa que já vem pronta, é uma placa bastante econômica, né, e fácil de montar. Ela é composta por materiais como se fosse um cimento amianto, né, e ela tem grande resistência. Então a placa cimentícia, por exemplo, nas minhas obras de aço, eu costumo usar mais placa cimentícia do que laje de concreto. Mas além da placa cimentícia, é possível usar a laje pré-moldada, as placas pré-moldadas de concreto armado, e se pode usar também chapas de madeira, né, compensados de madeira e elementos de madeira como piso. A ideia é que quando se usa chapas de madeira, placa cimentícia, elas são parafusadas nos perfis de aço, nas vigas de aço. Quando a gente usa placas de concreto armado, placas de concreto pré-moldado, elas são simplesmente apoiadas, porque elas são bem pesadas, elas se apoiam perfeitamente. E quando se concreta uma laje, a laje é concretada, né, de acordo com alguma forma, ou uma laje pré-moldada, como se concreta uma laje num edifício de vigas e pilares de concreto armado. Então, basicamente é isso. Esses são os principais cuidados para quem quer construir com estrutura de aço e assim ter uma obra, né, um pouco mais limpa, um pouco mais rápida, ou até um pouco mais bonita. O perfil de aço ele pode ficar aparente, você pode pintar ele contrasta bem com outros materiais. Então muitas vezes eu gosto de usar a estrutura de aço, não para esconder a estrutura de aço, mas para deixar a estrutura de aço aparente, deixar os perfis aparentes, que são muito bonitos, ou até os perfis mas pintados de uma cor para dar um certo destaque. Com destaque também para o aço cortem, né, que é aquele aço enferrujado. Se você quer ter aquele efeito enferrujado na sua obra, aquele efeito clássico, aquele efeito antigo, basta usar o aço cortem, que tem a mesma durabilidade e a mesma resistência do aço comum.
ele só tem um capeamento enferrujado. Então é isso, pessoal. Quem quer fazer estrutura de aço aí, boa sorte.